Os caras acham que Deus tá preso em endereço, mas Deus não cabe em CEP, não. Você pode até blindar seu CNPJ, mas Deus não se ilude com os valores das notas. Acorda. Domingo tá lotado, segunda tá vazio. Tem gente que entra santo e sai do prédio frio. Joelho no chão só dentro do templo bonito, mas fora dali o coração é esquisito. Paga a campanha, levanta a mão, faz pose de fé, mas no trânsito xingue, pisa no pé de quem quer. Decora versículo, mas não vive um sequer. Quer sentir Deus no culto, mas ignora onde Ele estiver. Acham que Deus mora em paredes com placas douradas, como se o infinito coubesse numa sala fechada. Religião virou rota, rotina programada, mas esqueceram que a alma também precisa ser visitada. Você não entendeu, não entendeu. Deus nunca se prendeu, nunca se prendeu. Não tá na estrutura que o homem ergueu. Tem crente que tá vivendo pior do que ateu. Deus não mora em parede, nem em templo de concreto. Se o coração tá morto, o culto é só um objeto. Você é o templo, o papo aqui é direto. Se Deus não vive em você, tá tudo incompleto. Deus não mora em parede, acorda pra verdade. Não é sobre o prédio, é sobre intimidade. Quer sentir presença, então vive de verdade. Porque templo sem Deus é só religiosidade. Deus não mora em parede, nem em templo de concreto. Se o coração tá morto, o culto é só um objeto. Você é o templo, o papo aqui é direto. Se Deus não vive em você, tá tudo incompleto. Deus não mora em parede, acorda pra verdade. Não é sobre o prédio, é sobre intimidade. Quer sentir presença, então vive de verdade. Porque templo sem Deus é só religiosidade. Tem gente defendendo placa em nome de Deus, mas esquece que Cristo confrontou os fariseus. Cheio de aparência, mas vazio por dentro. Muito barulho no culto, pouco Deus no centro. O problema não é o templo, é o que fizeram dele. Virou palco de ego, status e interesse. Tem gente competindo pra ver quem aparece mais, mas Deus tá procurando quem vive Ele em paz. Você pode até cantar, pregar bonito e emocionar, mas se não vive verdade, tudo vai desmoronar. Porque Deus não se impressiona com voz ou expressão. Ele olha pra dentro, direto no coração. Não é sobre lugar, é sobre essência. É sobre ritual, é sobre presença. Deus não mora em parede, nem em templo de concreto. Se o coração tá morto, o culto é só um objeto. Você é o templo, o papo aqui é direto. Se Deus não vive em você, tá tudo incompleto. Deus não mora em parede, acorda pra verdade. Não é sobre o prédio, é sobre intimidade. Quer sentir presença, então vive de verdade. Porque templo sem Deus é só religiosidade. Deus não mora em parede, nem em templo de concreto. Se o coração tá morto, é só um objeto. Você é o templo, o papo aqui é direto. Se Deus não vive em você, tá tudo incompleto. Deus não mora em parede, acorda pra verdade. Não é sobre o prédio, é sobre intimidade. Quer sentir presença, então vive de verdade. Porque templo sem Deus é só religiosidade. Deus não mora em parede, nem em templo de concreto. Se o coração tá morto, o culto é só um objeto. Você é o templo, o papo aqui é direto. Se Deus não vive em você, tá tudo incompleto. Deus não mora em parede, acorda pra verdade. Não é sobre o prédio, é sobre intimidade. Quer sentir presença, então vive de verdade. Porque templo sem Deus é só religiosidade. Deus não mora em parede, nem em templo de concreto. O templo verdadeiro caminha, sente e fala, mas pregar essa verdade está virando coisa rara. Se transforma, renova, vive diferente. Não só no domingo, mas constantemente. Deus não quer visita, quer morada permanente. Não quer só emoção, quer mudança na mente. Deus não mora em parede, nem em templo de concreto.
concreto. Se o coração tá morto, o culto é só um objeto. Você é o templo, o papo aqui é direto. Se Deus não vive em você, tá tudo incompleto. Deus não mora em parede, acorda pra verdade. Não é sobre o prédio, é sobre intimidade. Quer sentir presença, então vive de verdade. Porque templo sem Deus é só religiosidade. Não mora em parede, nem em templo de concreto. Se o coração tá morto, o culto é só um objeto. Você é o templo, o papo aqui é direto. Se Deus não vive em você, tá tudo incompleto. Deus não mora em parede, acorda pra verdade. Não é sobre o prédio, é sobre intimidade. Quer sentir presença, então vive de verdade. Porque templo sem Deus é só religiosidade. Deus não mora em parede. Guarda isso na mente. Guarda isso na mente.